ao vivo e a cores, literalmente pelo Instagram da Bruma Magias, pelo YouTube da Vibe Mundial e em áudio aqui pela Vibe Mundial. Vamos falar das previsões astrológicas de junho, vamos entender como está esse mês na astrologia. É um mês um pouquinho tenso, gente, mas vamos nós. Se sobrevivemos a abril e maio, sobreviveremos também ao mês de junho. Por que eu estou falando isso? Na astrologia, gente, logo de cara aqui, né, do dia 1 ao dia 9, a gente está tendo uma conjunção boa, legal, que é uma conjunção de Sol, Mercúrio e Vênus, nos signos de Gêmeos, agora vários planetinhas entrando no signo de Gêmeos, o que facilita parcerias, o que facilita os nossos relacionamentos, mas temos que tomar cuidado, porque muita coisa em Gêmeos a gente fala mais do que a boca. Então, tem que tomar cuidado para não ser envolvido em fofoca, né? Em situações em que você fala uma coisa, seja interpretada de outra forma. Ficar mais atentos aí, tá bom? No dia 3, que é hoje, nós estamos tendo um portal energético muito grande, porque a gente tem um alinhamento muito importante de Mercúrio e Júpiter no signo de Gêmeos, Urano em Touro, Marte em Áries, Saturno e Netuno em Peixes, junto com o Sol que está também na energia de Gêmeos. Esse alinhamento, quando a gente fala de alinhamento, vocês vão ouvir falar muito, né, essa semana sobre o alinhamento e tudo mais. Esses alinhamentos, gente, eles já vêm sendo marcados desde o ano de 2022, nos meses, sempre no mês de junho acontecendo. O ano que vem teremos também, não da forma como estamos tendo hoje, como estamos tendo esse ano, de uma forma tão pontual, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, mas são alinhamentos que acontecem exatamente para fazer o quê? Dentro da astrologia, eles vão trazer para a gente uma forma da gente olhar a vida por outros ângulos. Como se esses planetinhas que estivessem tudo ali em fileirinha, né? Eles não estão numa fila reta, mas eles estão como se vistos da Terra, como se estivessem num ângulo assim, né? Alinhados. Eles estão ali para gerar na energia do Sol, na atividade, no magnetismo do Sol, algumas mudanças. E isso vai reverberar para a gente energeticamente, sim. Quando eu falo, né, dessa questão de reverberar no magnetismo do Sol, na atividade magnética do Sol, literalmente eu estou falando de astronomia. E aí, isso na astrologia, a gente tem, né, na energética da astrologia, a gente tem uma energia que está sendo amplificada, que os campos magnéticos da Terra vão aumentar também de atividade em função disso. E esse evento está sendo considerado dentro da astrologia, né, um evento sem precedentes, esse de hoje, um evento sem precedentes, como um grande potencializador de energias celestiais, um grande portal, sim, onde o nosso planeta passa para um estágio mais evolucionário. É a partir de hoje para amanhã? Claro que não. Ele está anunciando um marco na astrologia. E esse marco cria para a gente uma ideia entre passado, presente e futuro, como se fosse um momento atemporal, onde nós vamos trazer do passado as coisas que a gente tem que resolver de vez a partir do dia de hoje, para o presente e o futuro caminharem. Além disso, são memórias, coisas que a gente possa ter acesso até de vidas passadas, memórias acásticas aí, falando um pouquinho mais alto em nosso pensamento, e a partir dessa data a gente passa por eu vou me atrever a falar, por um processo de renascimento, onde muitos de nós que estamos nesse momento búdico de despertar, que eu falo, a gente cria uma consciência maior do que estamos fazendo aqui. Lembra que estamos no ano de Saturno, esse Saturno faz a gente já fazer um balanço por natureza, né, das nossas responsabilidades, e um marco deste alinhamento, como nunca, é se parar para pensar, para refletir. É um anúncio bem forte para nós, como se a gente estivesse trazendo uma nova Terra, né, uma nova consciência para o planeta, onde esse aprendizado entre o tempo e o espaço, ele se torna um estágio de revolução interna, de reforma íntima mesmo para todos nós. Bem como esse papel que eu falei, né? Do que eu estou fazendo aqui? Qual papéis e responsabilidades que eu falo? O que eu estou designado nesse planetinha, né? O que eu tenho que transformar radicalmente em mim
para que o planeta funcione num coletivo? Qual que é a maneira que eu vou compreender e entender a minha origem no cosmos? Olha que forte o portal. E isso faz com que a gente comece, né, anúncios por aí. Vocês vão ver muito anúncio de eventos caóticos, de coisas muito pesadas. Eu sempre coloco em mim, gente, nós estamos vivendo um momento no planeta, e em termos espirituais também, porque faz parte dessa evolução, de muita gente anunciando coisas muito pesadas para a gente. Eu falo que isso é uma desculpa, de certa maneira, para a gente não fazer nada. Porque é mais fácil eu falar assim, vai vir um apocalipse por aí, vão vir os ETs e vão destruir tudo, vai vir uma guerra. É muito mais fácil a gente culpar e terceirizar essas responsabilidades que eu venho falando desde o ano passado sobre essa questão de terceirização de responsabilidade, né, batendo tanto aqui nessa tecla. Então está na hora da gente olhar para si. Esse movimento traz isso, né? Quando eu falo a respeito de Mercúrio e Júpiter em Gêmeos alinhados, eles trazem para a gente a nossa consciência expansora da nossa racionalidade. Quando eu falo a respeito de um Urano em Touro, ele aterra a gente nas nossas questões e mostra assim, questiona, mas com o pé no chão, não viaja na maionese. Quando eu falo de Marte em Áries, eu impulsiono o agir, eu impulsiono mudanças. E quando eu tenho um Saturno e um Netuno em Peixes, eu faço uma cobrança das minhas responsabilidades espirituais, da minha responsabilidade como ser aqui, para que eu tome consciência, porque é mais fácil a gente acreditar, obviamente, como eu falei, que o mundo que nós viemos pode acabar a qualquer momento, do que a gente olhar para nós mesmos e vermos as transformações que a gente tem que fazer, que a gente tem que prover, né, ou promover. Então, assim, eu tenho que destruir um mundo, sim, mas o meu mundo interno, aquele mundo que faz eu, por exemplo, desmatar, aquele mundo que faz eu poluir, né? Esse mundo eu tenho que destruir, eu tenho que me reconstruir, porque a natureza está aí cobrando e ela vai cobrar cada vez mais diante desse Saturno e depois desse alinhamento, mais ainda. Se tiver algum tipo de evento para acontecer, realmente é evento climático. Quando a gente tem um grande alinhamento como esse, a natureza ela responde. Se eu estou falando para vocês que isso mexe com o campo magnético do Sol, e isso eu estou falando de física, isso eu estou falando de ciência, obviamente, esse campo magnético do Sol, que nos alimenta, vai reverberar para a gente, vai pegar onde? Na natureza. Nós estamos vendo já essas temperaturas altíssimas, chuvas em grande dimensão, inundações em grande dimensão, né? Tudo é muito em polaridade, em excesso, por causa, obviamente, desse movimento do campo magnético do Sol. Se eu tenho algo que impulsiona e causa nele, né, um potencial maior, isso cria para a gente, né, uma resposta da natureza. É muito comum, quando nós temos esses tipos de alinhamento, logo na sequência, coisa assim, de 1, 2 meses, às vezes 2 semanas depois, terremotos, abalos sísmicos muito grandes. E como nós temos um Netuno, um Saturno em Peixes, muita coisa acontecendo por mar, por oceanos, por água. Então, é ficar atenta aí à natureza, cuidar um pouquinho mais do nosso planeta, né? E olhar como que nós estamos vivendo hoje. Não é que nós não somos bem-vindos nesse planeta, nós somos muito bem-vindos. Essa casinha foi nos dada. O que não está sendo bem-vindo é a modo como nós estamos agindo em relação à nossa casa. Né? Não adianta eu estar na minha casa e ao invés de eu cuidar dela, eu estou destruindo dela. Isso não dá mais. Isso a gente tem que mudar mesmo. E esse evento mostra que a gente vai ter que aprender a coabitar com todos os seres em paz, mesmo tendo as diferenças, não só os seres humanos, né? A natureza e todos os seres que coabitam conosco, a gente ter essa consciência maior. E aí a gente vai aprender, né? Que a nossa vinda aqui, ela é legal, ela foi aberta para nós, mas como uma oportunidade para a gente poder evoluir. E enquanto a gente não cuidar dessa casa, a gente não evolui. Enquanto a gente não cuidar de uma transformação pessoal, a gente não evolui. Esse movimento que a gente tem, esse alinhamento que a gente tem hoje, no dia 3, em especial, ele fala muito sobre fim de ciclo e início de ciclos novos. Por isso que eu falo, a gente tem que encerrar
atividades que nós estamos fazendo que não nos acrescentam mais. A gente tem que encerrar formas de pensar, formas de agir que não estão agregando. Nós temos, assim, diariamente isso sendo mostrado. Aqui no Brasil, né, passamos por toda essa situação com o próprio Rio Grande do Sul e que a gente vê que foi fruto de muita negligência por parte, né, de autoridades que deveriam cuidar das questões ecológicas e de repente a natureza vem numa grande inundação e devasta um estado inteiro e coloca o povo todo nessa situação. Então, temos que tomar as nossas responsabilidades, não tem como mais. Porque se a gente não tomar, quem vai nos cobrar, gente, é a própria ação nossa, que vai ter a reação, é física, né, do que nós fizemos. E aí a natureza está com um ente maior aí no qual a gente não consegue bater de frente. A gente não consegue dar um jeitinho, né? A natureza está aí para falar que é mais forte que a gente, ponto. Então, e esse portal ele fala, né? Esse portal em alinhamento ele fala sobre algo maior que está por vir para nos transformar. Muita gente fala sobre guerras, né? Pode ser um anúncio de guerras, de acirrar situações de guerras que já estão acontecendo. Eventos de natureza com certeza serão. Com certeza serão. Mas, como a gente precisa lidar muito, o ser humano ainda precisa lidar na dor e não no amor, então, às vezes, situações antagônicas, contrastes, como eu preciso de paz no planeta, acontece uma guerra para eu aprender. Eu vou citar essa situação do Rio Grande do Sul, porque nós vivíamos até então num país muito dividido. Extremamente dividido por questões políticas, famílias que brigaram, amizades que se perderam por questões políticas. De repente, vem um movimento desse e não tem como a gente não ter empatia no coração. Eu sei que vocês devem ter visto muitos religiosos falando um monte de besteira, né, por aí, falando que o Rio Grande do Sul estava sendo punido, castigado. Não é isso, gente. O planeta inteiro, quando o meu irmão sofre, eu vou sofrer junto. A gente viu o movimento de pessoas da Coreia doando coisas para o Brasil, para o Rio Grande do Sul em especial. Então, assim, quando acontecem essas grandes catástrofes, climáticas principalmente, há uma união da humanidade. O país, de alguma maneira, pôs vamos nos unir, não interessa se você é político A, eu sou político B, vamos nos unir. Você via pessoas, figuras importantes, logo no começo das questões do Rio Grande do Sul, pessoas que eram totalmente oponentes, estavam ali juntos, ajudando em distribuição de alimento, de cobertor, de roupa. Então, assim, às vezes, a natureza nos ensina também pela dor, porque nós não estamos preparados para amar. Se a gente estivesse preparado para amar, a gente não estaria destruindo ela, destruindo o nosso próximo, destruindo o nosso futuro. A gente nem se ama, porque a gente está destruindo até o nosso futuro. Então, quando vem um movimento astrológico tão forte como esse, ele vem para ensinar, às vezes de uma maneira radical. A dica que eu dou para quem já tem um mapa feito, um mapa natal feito, um mapa astral feito, dá uma olhada nas casas em que estão signos de peixes, de Áries, de touro e de gêmeos. As casas que eles estão regendo, porque ali, um movimento como esse, vai mostrar para você o que tem que ser alinhado na sua vida, não é um alinhamento? Qual é o tema que tem que ser alinhado? Né? Muito possivelmente você vai ter aí 4 casas, né? São 4 signos que estão nesse alinhamento, então 4 casas falando para você. Veja qual é o assunto que permeia aquela casa. Ali você sabe que você tem um movimento que pode impactar no teu individual, onde você tem que reformar, sim, onde você tem que transformar, sim. Eu vejo muito um movimento como esse, que as nossas qualidades como ser humano vão ser testadas, né? Vão ser testadas assim. Vamos ver se vocês realmente evoluíram, vamos ver se vocês realmente são bons, vamos ver se vocês realmente têm consciência. E acredito que esse desequilíbrio ambiental no mundo não é privilégio só do Brasil, mas no mundo, é o planeta que não está cuidando da natureza, né? Vai vir como uma forma de cobrança para a gente, já que é um ano de Saturno. E lembra que eu falo desde outubro a respeito das nossas responsabilidades aí, tá bom?
Indico para quem estiver lavando o alfazema hoje em casa, pode ser até aquele perfume, seiva de alfazema, não faz mal, tá? Faz um banho do pescoço para baixo. A lavanda e a alfazema, elas despertam a nossa consciência maior. E se é um despertar, vamos aproveitar, né, a fitoenergia para nos ajudar aí a abrir. Se você tiver o óleo essencial também pode ser, né, trabalhar com a aromaterapia, colocar algumas gotinhas no banho, pescoço para baixo. Se for a erva, depois devolve para a natureza essa erva, para pedir um despertar da consciência, né, de que papel que eu estou fazendo aqui, nesse planetinha, qual é a função que eu tenho aqui, individual, para ajudar no coletivo. No dia 4, Marte, né, amanhã, Marte estará em uma quadratura com Plutão. Essa é uma quadratura bem tensa, porque ela gera conflitos. É um dia para a gente, veja bem, eu tenho o Senhor da Guerra, que é Marte, e tenho o Senhor da Regeneração, né? É um embate bom aí, que é Plutão. Então, assim, é um dia para mais do que nunca a gente criar essa consciência que eu venho falando, essa quadratura das chacoalhões para gente. Coisas que ao longo do dia podem dar insights para gente, de, ó, isso aqui não tá legal na tua vida. Vamos mudar? Vamos regenerar? Vamos transformar? Vamos agir para que isso, nem que fosse um conflito interno teu, para que você coloque isso de uma maneira mais em progresso para a tua vida. Eu falo que este mês de junho ele é um mês muito que vai mexer com o nosso campo psicológico, muito de alta análise mesmo, tá? No dia 9, Marte está em Touro e permanece aí até o dia 20 de julho. Esse é um Marte que pede cautela nas nossas ações, ele sai de Áries, que é aquele impulsionar sem pensar, né? O impulsivo que habita em mim, faço, não penso, penso depois, para ele vir trazer cautela. Ele traz uma lentidão no movimento aí de Marte nas nossas ações. Também devemos aproveitar para aprender a fazer as coisas num ritmo mais adequado, sem a pressa, com mais planejamento, palavra-chave dele. Entre os dias 12 e dia 13, o Mercúrio e Saturno também estão aí num movimento bem tenso, pedindo um cuidado maior com as palavras, porque a gente pode se arrepender depois. No dia 14, a gente tem uma lua em Virgem. Essa lua é uma lua bem para que a gente possa planejar, incentiva para a gente muita análise mais apurada. É uma lua virginiana, aqueles mínimos detalhes, principalmente em relação às nossas emoções. O Sol, nesse mesmo dia, está em conjunção com Mercúrio, o que reforça, né, que a gente precisa ter clareza sobre as coisas. Eu preciso ver bem antes de comunicar para eu planejar meu futuro. Entre os dias 16 e 18, a Lua vai estar oposta em Marte e, ao mesmo tempo, em quadratura com Plutão. Bom, isso é um cuidado para os nossos processos emocionais, porque a gente vai estar com a flor da pele com tudo, sem paciência, irritadiço, reativo, impulsivo, ansioso, explosivo, né? Então, opa, são 2 dias aí e que no coletivo podem gerar conflitos, que podem ter situações das guerras que já estão acontecendo com ânimos um pouquinho mais acirrados, com mais participações, mas no individual, como nós vamos estar muito explosivos, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. No dia 17, Vênus entra em Câncer e logo no dia seguinte, ao invés de Mercúrio fazer o ingresso também em Câncer. Em Câncer, Vênus se torna um pouquinho mais afetuosa, né, com amorosidade, porque Câncer traz aquela coisa da família, do aconchego. E já Mercúrio, da segurança, do acolhimento mesmo. Já Mercúrio estabelece mais calma para o nosso pensamento. A gente vinha com um pensamento muito sem parar, mercuriano, e agora você traz um pensamento um pouquinho mais linear, mais calmo. E isso também é ótimo para a questão do que a gente tem do dia 16 e dia 18, já que dia 17 está ali no meiozinho, para essa questão que eu falei dessa lua aí que gera essas explosões na gente. No dia 20, a gente entra com o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, e solstício de verão no hemisfério norte, e isso culmina também com a entrada do Sol em Câncer,
o que traz para a gente um senso familiar despertado com maior intensidade, uma necessidade aqui no hemisfério sul de maior recolhimento, de maior pensamento. A gente vai estar até um pouquinho mais melancólico, né? Mas um pouco mais caseiro, querendo a nossa casa, o nosso cantinho. No dia 21, a gente tem um aspecto favorável entre Mercúrio e Marte, que vai auxiliar nas nossas ações, mas também a gente tem uma oposição entre a Lua cheia, que está em Capricórnio, com o Sol, além de uma grande quadratura aqui que vai se formar nos céus. É uma quadratura bem perfeitinha, né? 4 planetas em quadratura. É uma grande quadratura que a gente chama dentro da astrologia. E isso, né, faz com que os potenciais que devem ser liberados, eles tenham que ser vigiados para que a gente evite tensões. Então, nesse dia 21, tomem cuidado com as ações. É um mês que vocês perceberam que a gente está muito, né? Inteligência emocional é a ordem, porque senão, se bobear tudo, a gente vai levar a ferro e fogo. No dia 26, o Mercúrio faz um aspecto muito bonito com uma conjunção a Saturno. Isso traz uma seriedade maior nas nossas ações, um comprometimento maior com as coisas que a gente quer para a nossa vida, porque a gente vem nessa limpeza do começo de mês, né? Para final de mês começar a colocar a casa em ordem mesmo. A gente deve se voltar mais para atividades que vão reestruturar a nossa vida, que vão trazer construtividades, que vão trazer bases mais sólidas e que sejam mais práticas, sabe? Para a gente não ficar enrolando, se desgastando. Entre os dias 27 e 30, Vênus está num bom aspecto com Marte, trazendo para a gente um companheirismo, uma troca mútua, uma maior parceria entre as pessoas. No dia 29, temos um outro movimento que eu vou pontuar muito, que é o movimento de Saturno retrógrado, ao 19º grau de Peixes. Isso ele fica, né, até quase final de ano, e é o momento onde ele vai cobrar a gente demais. Onde a gente vai revisar principalmente aspectos de carreira, os nossos deveres, os nossos sensos de responsabilidade, tudo aquilo que está pendente, limitando, bloqueando nossas vidas. E também, como está em Peixes, a gente tem os aspectos religiosos sendo questionados. Muita gente falando besteira aí na internet, em todas as formas religiosas, gente, não é só gente que vem de religião mais tradicional, não. Estou vendo muita gente de espiritismo, gente de umbanda, padre falando besteira por aí, né? Trabalhando, por exemplo, essa questão do Rio Grande do Sul, quanta besteira, como se fosse uma praga sendo rogada. Então é um absurdo ver um irmão teu, né, perdendo tudo e você ainda tripudiar em cima e usar a religião para isso. Então esse tipo de cobrança em cima de questões religiosas vai estar muito ali, tá? E no dia 30, Mercúrio e Urano em bom aspecto, trazendo maiores oportunidades para a gente, situações que não são esperadas, mas com boas soluções para a gente desbloquear os nossos caminhos. Vamos falar das luas e a dica do banho que eu gosto de dar todo mês? Então, no dia 6 agora, a gente tem uma lua nova em Gêmeos. Vou dar um banho de renovação. Gente, não pode mudar o dia, não pode mudar a erva do banho. Tô cansada de dar dica aqui. Posso mudar, posso trocar, tem que ser nesse dia? Dia 6, por causa da entrada da lua nova em Gêmeos, um banho com boldo, alecrim, canjica branca e algodão. Sabe aquele algodão que a gente usa em casa? Aquele algodão Libra. Ela entra em Virgem, depois na sequência em Libra. Um banho de equilíbrio com sálvia, alfazema e cidreira. No dia 21, a lua cheia em Capricórnio, um banho de dar força interior, com espada de São Jorge e café, pó de café, pode ser até a borra do café mesmo. E no dia 28, uma lua minguante em Áries, um banho de descarrego para terminar um mês limpinho, já que ele vai ser tão tenso, com hortelã, picão preto e folhas de amora. Todos os banhos da cabeça para baixo, devolvendo as ervas para a natureza. Para quem quiser fazer cursos comigo ou atendimentos, entra lá no site, no brumamagias.com e me segue nas redes através do @brumamagias para a gente conversar mais. Semana que vem vamos ter aqui uma convidada especial e vai ser um mês pra gente da Bruxa Tá Solta, muito forte e muito especial. Espero vocês. Beijos mágicos. Você acabou